Olá, boa tarde a todos, a todas e todes. É com muita alegria que a gente está aqui com o professor Miguel Gonçalves, da Colômbia, da Universidade de Manizales. No momento, ele está na cidade perto de Bruxelas, no esforço para se conectar com a gente quase 10h30 da noite, ou 11h30 da noite, não sei bem. Mas ele está aqui conosco, ele se comprometeu. Então, é com muita alegria que a gente vai iniciar a última conferência desse seminário de 2 dias. Então, vai ser um encerramento excelente e que vai ficar com gostinho de mais vezes estar junto com o Miguel. Nós vamos começar com a Cíntia, que ela vai apresentar mais um poema antes de começarmos a sessão. Vamos lá, Cíntia. Boa tarde a todas, todos e todes. É um imenso prazer estar aqui mais uma vez e gostaria de deixar minha gratidão à professora Alene, também a toda a equipe do Observatório por todo esse trabalho. E para finalizar esse painel com os poemas, eu trouxe agora um que é da Virginia Gitzel. Ela é travesti, poeta e colunista da Rede Internacional Esquerda Diário, militante do grupo feminista e socialista Pão e Rosas. É estudante também de bacharel em Ciências da Humanidade na Universidade Federal do ABC. E o título do seu poema é Colorir. Faltará tinta no dia que o céu for livre, para todos os seres o que são, cobertos pelo sol sem nenhum tipo de opressão. Faltará nome para descrever o mundo sem miséria. O que sentimos, o que nos tornamos. O novo ser sem medo de viver. Faltará a falta que nos entristece, que hoje enche o peito de vazio e fumaça. Não faltará amor, não faltará sonho. O novo mundo se abrirá para o futuro, onde o presente dominará o passado e os nossos corações, enfim, serão salvos. Então, obrigada pela escuta e uma ótima conferência para todos. Obrigada, Cíntia. Eu vou fazer aqui uma rápida apresentação do professor Miguel. Ele é Miguel Alberto Gonçalves, é doutor em Ciências da Educação e doutor em Conhecimento e Cultura na América Latina. É filósofo e escritor colombiano, professor e pesquisador universitário em Ciências Sociais e Educacionais, é vinculado à Universidade de Manizales, no programa de pós-graduação em Formação para a Diversidade, entre outras coisas. É ensaísta, sua literatura se desdobra no cotidiano em um encontro dinâmico com interesses filosóficos pelo lugar da questão, com bastante ironia. Na sua atividade estética, também como pintor, desenvolveu o conceito de tempo nas versões de Cronos, Aion e Kairos, nas pinturas a óleo sobre tela. Humanista, criou o grupo Horizontes Humanos Caucan, no qual reúne pesquisadores intelectuais de todos os países da América Latina, do qual faço parte. Participou com apresentação em eventos acadêmicos na Argentina, Costa Rica, México, Espanha, Chile, Dinamarca, França, Índia, Itália, Haiti, Turquia e Colômbia. Já esteve em algumas temporadas aqui no Brasil e possui textos em revistas nacionais e internacionais. Bem, além de tudo, é um querido, uma pessoa de um sorriso e de uma simpatia que aquece os nossos corações. Então, professor Miguel, a palavra está com o senhor. Obrigado por estar conosco e por todo esse esforço de estar conectado essa hora no outro país que não é o dele, mas estamos juntos. Obrigado, Helen, por esta invitação e vou tratar de falar rato de esto sobre ao redor de diversidade e de resistência.
Eu tenho problemas com a eletricidade. É possível que vou estar oscuro. Como se diz oscuro? Em oscuridade Escuro, total. Oscuridade escuro. oscuridade de eletricidade e oscuridade de ideias. Ah, de eletricidade pode. Ideia não. Ok. Pronto. Tudo certo. Sim. Obrigado, Além, por esta invitação. Obrigado a Cíntia por o poema. Nós precisamos de muitos poetas nesta época das sociedades um pouco saídas do contexto acadêmico, sociedades perto da farándula, perto dos influencers. Ter poetas agora, ou ter pessoas que gostam de escrever e de viajar dentro da poesia, uma maravilha. Obrigado por esse poema que antecede esta fala. Vou tratar de falar em português. Eu não sou experto neste idioma. Eu gosto muito do português, de seu sonido musical, ante todo o sonido musical das pessoas que falam em Brasil. Porque eu estive escutando pessoas de Portugal, eles têm um sonido um pouco distinto, mas a musicalidade da língua portuguesa falada em Brasil é muito agradável, muito interessante, fantástica. Diversidade e resistência. Eu vou tratar de ler em português. Se eu tenho dificuldades com essa língua, vou fazê-lo em espanhol. Ou você, Além, pode fazer alguma claridade, que já tem muitas ideias ao redor de espanhol. Eu encontro que a diversidade é um substantivo, ou quando menos um adjetivo. Substantivo quando só serve para fazer uma qualificação, uma nominação. O adjetivo como nominação, como nome. Portanto, não logra dar conta o que deseja concretizar. Por isso, eu proponho duas expressões para falar de diversidade: diverser e diversar. Esses são dois neologismos que eu estou tratando de complementar, de clarificar, não somente em minha vida, sino a vida dos leitores. Diverser, eu entendo o diverser, a diversidade do ser, do meu ser, e a alteridade da minha interioridade. O mundo egoísta, o ego ampliado em suas várias manifestações. O encontro comigo, com meus medos, com meus eus, com os poderes e latências. Diverser nos leva a pensar que ninguém conseguirá reduzir nosso ser a um universal, por mais eficiente ou lúcido que pareça. Você tem que viajar dentro do ser para se referir a diverser. Diverser precisa de uma certa paciência, de uma certa lentitude para transitar nesta vida, nestas concreções sociais, nesta forma de actualizar o nosso ser. E diversar tem que ver com a diversidade com outros seres. A diversidade que está afora. Só quando eu falo de diverser, essa diversidade que está dentro de eu. E diversar essa diversidade que está afora. E conhecer-me com os outros. Olhar para fora do meu ser e da vizinhança dos outros. E a irredutibilidade do outro aos meus caprichos. É reconhecer e identificar que esta diversidade não pode subjetar, negar ou desaparecer.
Un pensador o pensadora do dever ser e do diversar não poderá dar-se por satisfeito com as descrições, com a morfologia dos problemas. Uma potencial rota para pensar as diversidades, os desafios que implica para as resistências, nos exigem uns mínimos como sujeitos. Eu tenho algumas ideias, a maneira de cruzar de trilhas ou caminhos abertos. Temos muitos conceitos cheios de palavras, cheios de significados, mas vazios de realidade. A maneira de exemplo, temos expressões como paz, felicidade, inclusão, justiça ou diversidade. Eles têm muitas palavras dentro dos conceitos, mas não têm maneira de realização. Precisamos esvaziar de significados e sentidos o conceito de diversidade, de paz, de felicidade, de inclusão e outras expressões que são próprias das linguagens dos poderes. Precisamos florestar as complexidades do dever ser, transitar o conceito da diversidade, da retórica da diversidade, da grandiloquência da expressão da diversidade para transitar ao dever ser e diversar. Potenciar outros dicionários para compreender o ser, para compreender o dever ser ou diversar. Também reconhecer e projetar gramáticas como comunar, corazonar e outros novos linguagens. Nós não podemos continuar falando com as linguagens dos poderes. Eles levam 2.000, 3.000, 4.000 anos organizando a realidade. Nós precisamos renovar essas linguagens criar outras possibilidades, novos dicionários. Não temer as metáforas, as ironias e os paradoxos que encarnam pensar-nos num dever ser, num diversar desde nossas raízes imaginativas. Cultivar outras linguagens, sempre diferentes à tradição dominante. Hidratar o pensamento com línguas vernáculas vivas ou mortas que não caíram nas coinés. As coinés são as linguagens de unificação do povo grego. Essas unificações pode ser uma sorte de linguagem total. É de não esquecer totalidade e infinito com suas contradições. Não cair em racismos linguísticos que levam a racismos intelectuais. Quando eu estive pensando ao redor de resistências, de diversidades, eu encontro algumas possibilidades, eu encontro algumas palavras necessárias para pensar, para acionar estas situações. Eu nomear expressões como sofar, emocionar, utopizar, confiar, desmorar, linguagear, humorear e perdoar. Todas as expressões são verbos, expressões para conjugações. Por exemplo, sofar, como já sabemos, é distinto de filosofar. Sofar é saber, sempre tender a um saber, um conhecer que não se impõe, que se compartilha, que se conjunta com outros sofares. Nesse campo, a diversidade
Son cenários que conmocionan naquilo que se sabe e se ignora. Lao Tse nos lembra: quem entende que o orden não é obtido tentando colocar orden. É uma paradoxa. É uma paradoxa muito interessante. Emocionar. Diante das emergências, das indiferenças, nas contenções e dos controles, da venda dos desejos, fizemos da emoção uma zona frágil. O emocionar é restituir-nos com outros seres da natureza, com outras lógicas que a razão não logra entender. As diversidades e inclusões, desde o emocionar, nos concilia em nossas franquezas e não só em nossas dignidades. Utopizar. Aqui uma esperança atrevida. Utopizar sempre atrevido. Utopizar sabe de seus sonhos, de seus topos, de seus realidades. A utopia nunca cumpre os propósitos sem perder o ideal de realizá-los. Utopizar com as diversidades e não suportar em que somos possíveis de novas maneiras sem destruir por ódio ou capricho. Uma sorte de construir sobre o viável de nós, o inédito viável de nosso reconhecido Freire. Confiar. Latinoamérica tem um problema de confiança. Nós temos dúvidas de todas as pessoas, todas as instituições, de todas as realidades. É uma situação complexa para a América Latina falar de confiança. Eu escrevo que aprendemos a desconfiar. Nos ensinaram a desconfiar, a não acreditar nos demais e até em nós mesmos. Nós temos dúvidas, não só de outras pessoas, temos dúvidas de nós mesmos. Nós desconfiamos algumas vezes de nosso ser. A desconfiança é uma marca por confrontar, a tensionar, a tensar. O outro nos apresenta sem passado. Somos nós que buscamos esse passado ou para aproximá-lo ou para afastá-lo. Confiar é nos reunir sem tantos atributos inventados, sem tantos renomes ou marcas de castigo. Se algo resta à educação, é nos ensinar a confiar. A educação precisa ensinar-nos a confiar, ensinar a incluir sem tantos preconceitos. Ao final, o melhor é nos reconciliar, como diria uma pessoa do mundo cotidiano. Para que tantas distinções e humilhações, se daqui não vamos a sair vivos? Preciso confiar, nós precisamos confiar, ter alguma segurança com outras pessoas. Em Latinoamérica, eu falo de Latinoamérica, nós somos pessoas muito desconfiadas. Temos dúvidas de todo, dos poderes, das instituições, das pessoas. Só precisamos construir a confiança. Outro conceito, desmurar. Nós precisamos desmurar de tantos muros, de tantas barreiras que inventamos. Já é tempo de pensarnos por fora de tantas muralhas. Já é época de saber ser rompedores de muros. Um pensador que desmura suas barreiras evita construir muros aos demais. Um professor que desmure tem melhores encontros com seus estudantes. Igualmente acontece a um político ou cientista que desmure suas realidades. Isso vai lhe permitir estar num encontro aberto aos demais. Nós precisamos desmurar muitas ensinanças antigas e modernas.
todo o tempo, os poderes, ou muitas comunidades, ou muitas culturas, tentam deconstruir muros. Uma grande aventura nestes tempos é fazer tecnologias linguísticas para desmurar ódios, desmurar ideias de destruição da humanidade, desmurar tudo aquilo que nos separa. Linguagear. É conversar contínuo, em se atrever com as palavras já sabidas e a que estão por vir. Pensador que linguageia não reduz as realidades às suas palavras, nem substitui outras realidades por as próprias. Nós também somos as palavras e as coisas, de acordo a Foucault. Linguagear quer dizer que quando as palavras terminam, nesse momento, os sons das armas, dos mísseis, começam a operar. Todo o tempo nós precisamos de falar, conversar todo o tempo. Linguagear, humorar. Algumas vezes, os políticos têm parecido aos cientistas. Político, quando vai falar de coisas muito sérias, aparentemente complexas, ou cientista, todo o tempo está impossível. Só humorar, rir-nos, saber ser donos do riso, como essa linda virtude humana, e não negá-la nem permitir-nos ocultá-la. O humor é uma necessidade em qualquer pensador. O riso é atributo que requeremos em todos os cenários da vida. A resistência com humor é muito mais possível. As diversidades e inclusões são mais dinâmicas quando são aproximadas a nós desde o humor. Perdoar. Pensador coracionador sabe que o perdão é uma necessidade, que o perdão é a melhor maneira de nos entender, de nos liberar. Não se trata, como foi exposto em outras épocas, em outros momentos, de esquecer. Não é isso. Perdoador se libera de tantos ódios, se libera de tantas verdades, se libera de exigir justiça, lealdade, liberdades de maneira violenta, se libera de suas dores, porque entende que o perdão é lugar que jamais podemos negar e que, independente da religião, todas têm o perdão dentro de suas regras de convivência. E além, você me compreende? O meu português é muito complexo. Dá para entender o teu português e certamente as pessoas estão entendendo porque você está falando pausadamente. Ok. Fantástico. Pronto. Márcio, me deixa aqui de ladinho, aqui junto com o Miguel, aqui, que aí qualquer coisa eu falo. Ok. Não, pequenininho, Márcio. Pronto. Pode seguir, Miguel. Ok, obrigado. Se você tem alguma pergunta ou deseja fazer... Não, eu estou anotando aqui algumas coisas que depois eu quero destacar. Né? Então, você vai falando e depois a gente abre os comentários. Obrigado. Professor comprometido com a realidade de seu entorno. Não só professor, todo intelectual, uma pessoa, uma mulher que tem interesses comunitários, deve desmurar suas linguagens, também perdoar, humorar, sofrer, emocionar, utopizar, confiar. Precisa atender à totalidade
e a não totalidade. O que indica Freire. Freire escreve que o educador ou educadora crítica, exigente, coerente no exercício de sua reflexão sobre a prática educativa ou no exercício da própria prática, sempre a entender em sua totalidade. Não centra a prática educativa, por exemplo, nem no educando, nem no educador, nem no conteúdo, nem nos métodos, mas a compreende nas relações de seus vários componentes, no uso coerente por parte do educador ou da educadora dos materiais, dos métodos, das técnicas, na sorte de totalidade dentro do contexto. Eu escrevo também para pensar um pouco da diversidade, das maneiras de resistência, uns estados de ânimo social em empresa, em prontidão. Eu acho que nós estamos em estados gaseosos. Estados gaseosos, Bauman falou disso, mas eu encontro que depois de estados gaseosos nós estamos em estados do medo, depois de estado do medo, controle, estados do criptografados e estados de ânimo social desesperançados. Nós devemos ter muito cuidado, porque algumas vezes a humanidade, os grupos sociais, têm pensamentos gaseosos. Logo, pensamentos do medo, posterior, do medo de controle. Logo, criptografados e depois desesperançados. Estados de ânimo gaseosos. Estamos em algumas ações humanas que não sabemos classificar nem identificar. Há raciocínios e decisões que não logramos identificar nem ver. São voláteis. O estado anterior do gaseoso é o líquido, descrito por Bauman. Sociedades móveis não identificam os grandes responsáveis pelas grandes crises, mas sim os responsáveis pelas vitórias. Esta situação social permite-se adaptar a qualquer recipiente. Ao menor giro social se avala, ao menor descuido se filtra, desaparece. Quer dizer com isso que se Bauman fala de estado social líquido, eu encontro que algumas vezes nós superamos esse momento. Nós estamos em estados sociais gaseosos, muito mais difícil de compreender tudo. Depois de estados gaseosos, nós podemos estar em um estado de ânimo do medo. Algum dia, Deus nos fez perceber que nem sequer o paraíso, por ele desenhado, é confiável. Tem suas armadilhas, suas rugas. Ulrich Beck nos demonstrou, estamos em perigo em qualquer parte. Riscos por desastres naturais, tecnológicos, financeiros, sanitários e de sustentabilidade ambiental. Emergem riscos de uma pandemia, como agora, por um assalto terrorista, ou que criptografem nossas comunicações, nossas vidas privadas. A desconfiança é a grande aliada do risco, e no risco se manifesta uma curiosa demanda de controle. Nestes mundos, fizemos do medo um estilo de poder. São os mesmos poderes que fazem do medo seu regime de governo. Vigiar e castigar é a grande aposta das sociedades do medo. Professores com medo ensinando sobre o medo. Estamos na dieta do medo. O melhor negócio é vender os medos. Estados de ânimo do controle. Câmeras por todas as partes, nos cenários públicos e nos cenários privados. Vigiar e controlar.
vigiar, castigar y controlar. Nunca habíamos dejado tantos rastros como en estas épocas. Nuestras impresoras digitales están en todas las partes. Por un lado, nuestro DNA escaneable y por otro, las trazas informáticas do que comunicamos. Estas son as sociedades agendadas, sem futuro, porque só é uma agenda, o controle do tempo, ou, portanto, das pessoas. O éxito dos poderes é conseguir controlar nossas ações e ensinar aos seres humanos a desconfiar, a sentir que están en risco, a tener medo. Luego de eso, precisamos maneiras de controlar. ¿De controlar qué? O risco o medo. Estados de ánimo criptografados do segredo. Logo do medo, seguen controles. E desde os controles surgen as criptografías, os grandes segredos. O ter segredos, o saber algo que os outros non saben, corresponde a un eslogan do século XX, do século XXI. Ter coñecimiento e información e ter poder, o que os meios de información se denomina o furo, o fato de última hora ou o informante secreto. Neste século XXI, non há líder do cual non se teñan informações salvaguardadas para evitar grandes escándalos. Os altos segredos militares, políticos, económicos, cientistas, jurídicos están na base das criptografías. Estados de ánimo social desesperanzado. Esta experiencia é bastante fecunda. Desde certas religiões, vimos esperando o apocalipse, o final de toda matéria e energia cósmica. Nestas sociedades, o outro é um estranho a temer, o outro é um risco, nos produz medo, o outro é líquido e gaseoso. Os grandes vendedores de desesperanzas estenden suas linguagens apocalípticas que abren trilhas aos mesiánicos, a un estado anímico social desesperanzado e conveniente un sujeito apocalíptico. O barco social se afunda, o universo colapsa. Non vale a pena tentar algo novo. Ao final, nada ten sentido. Iso reflete con clareza un estado de ánimo desesperanzado. Eu estou falando que há maneiras sociais, algumas vezes controladas, organizadas por os poderes para facernos gaseosos, para facernos estados sociais do medo, posterior de controle, ou criptografado, ao final desesperanzados. É unha venda. Tamén nós temos estados de ánimo social en diverser e diversar. Quer decir que estados de ánimo social do diverser ou diversar ten estas condições. Un estado do tranquilizar, de afrontar, do conciliar, do inspirar e do construir. Que é un estado de ánimo social do tranquilizar. Un profesor, un pensador, unha pensadora do tranquilizar analiza todas as realidades, o que está ocorrendo, e permite serenar seus ánimos e o des outros. É un estado de ánimo social que nos seduz a depurar nosas emoções antes de tomar decisões incorrectas. Estado de ánimo de afrontar, do afrontar. Ese estado de ánimo social do afrontar, de non se esconder diante do medo, diante do controle, é unha característica humana que primeiro parte do diverser
e se estenda ao diversar. Ou seja, está primeiro em minha interioridade e logo levo para fora. Um pensador do afrontar busca em suas linguagens tudo aquilo que não o deixe retirar sem antes tentar resolver. Estado de ânimo do diverser, de diversar, do conciliar. É um estado social muito interessante que sabe a necessidade de confrontar injustiças ou dificuldades, mas que não esquece o lugar da conciliação. Há momentos em que há um estado social de conciliação, onde opta não por renunciar a seus direitos, mas sim por conciliar entre seus desejos ou desejos dos outros. Quer dizer que nós temos estados sociais negativos ou difíceis, estados sociais positivos ou ótimos. Estou falando de estados sociais ótimos, do tranquilizar, do afrontar, do conciliar ou do inspirar. Nós temos muitas pessoas que nos invitam a inspirar. Um estado social que decide ser inspirador de outros, ser motivador, servir de exemplo. É uma característica de todos os grupos sociais. Esse auto-inspirar-nos para inspirar aos outros, para dar-lhes linguagem aos demais, para que se atrevam, para que desenvolvam sua integridade em trilha do diverser ou de diversar. Isto quer dizer que as resistências do tranquilizar, afrontar, conciliar, inspirar, construir são maneiras de resistir. Estado social do construir é um estado social de alta abstração e concretização. É quando se passa das ideias, das palavras às ações, sabendo que as palavras também são ações. Não são atividades simples, são realizações de construção, de implementação, de dispositivos, de tecnologias, de matéria, de energia, de linguagens encaminhados a uma coletiva força de construção com força comunal. Neste sentido, um professor, um pensador, estou falando neste momento desde a situação do professor. Nós temos desafios de ocupação docente frente às diversidades, frente às complicações sociais e para fazer resistências, modos profissionais de ser. Eu compreendo que os professores temos estas maneiras de ser, estilos profissionais, em carência. Um professor constrangedor ou vergonhoso, ignorante, charlatão, correspondente, intoxicador, executivo. Mas também há atos em potência. Um professor solidário, humanista, reparador, liberador, estetizador, esperançador. Quais são esses estilos em carência? Um professor vergonhoso, ou uma pessoa vergonhosa, um político, um cientista, um filósofo, um docente, ou qualquer atividade vergonhosa se distingue por alguém que exerce seu papel, mas que não o sente. Quando um professor se identifica mais com sua disciplina que com seu afazer pedagógico. Ao constrangedor não interessa o conhecimento, senão o mundo laboral. Para ele, os problemas humanos não interessam. A profissão é uma necessidade para sobreviver. Sente vergonha de seu labor, mas, não obstante, o desempenha. Muitas dessas pessoas falam em aula. Eu sou professor, mas eu não estudei para ser professor.
Eu sinto-me responsabilidade afora de aqui. És um professor vergonhoso. É difícil com este estilo de agir a realidade que possam compreender e tensionar as diversidades, as resistências. Ele sente vergonha de sua origem e vergonha aos outros. Eu conheço não só professores, advogados, contabilistas, políticos, muitas pessoas que falam, eu estou fazendo isto, mas eu não pertenço a este lugar. Eu sou de outra disciplina, ou pertenço a outra disciplina. É um pensador, é um sujeito vergonhoso. Sente vergonha de que ele faz. Ignorante. É um sujeito convencido de seu conhecimento que se dedica a desprestigiar os saberes diferentes. Ninguém sabe mais que ele. Não somente pensa isso, diz e escreve. Essa é sua ignorância. Ao estilo do mestre ignorante de Rancière. Rancière é um professor, um pensador, um professor, um filósofo francês. Assim crê que tem as chaves da realidade e que os estudantes ou que os demais são ignorantes. São pessoas para encher de informação. Ignora que ignora, e isso é um princípio básico para acessar as novas realidades. As pessoas que ignoramos, no fundo, somos pessoas um pouquinho egoístas, um pouquinho complexas de tratar. As diversidades, as instituições passam por maiores dificuldades com estilos ignorantes. Para um ignorante, o aprender a viver junto não entra em consenso, impõe com as epistemes da ignorância, ou a expressão epistemes da ignorância. Há muitas epistemes, mas as epistemes da ignorância nós precisamos ter muita atenção a isso. Há muitas epistemes. A episteme da ignorância. Okay. Charlatão, seu grande exercício é manter-se ao dia com o mundo das telas. Sabe a hiperrealidade, a age no mundo informativo lá com bastante solvência. Os problemas se revelam por outros. Não se aprofunda em nada. No âmbito intelectual, se sustrai às últimas teorias. Uma pessoa que vive na moda. Mas para o charlatão, as diversidades, as resistências são modas. São só isso, modas. Correspondente. Fala no nome dos outros. Está entregando informação da fora. Não sente isso como próprio. Fala de sua leitura, de seus informantes, mas tudo isso vem da fora. Ele não sente isso. É um sujeito que sente responsabilidade com os acontecimentos do momento. Como um locutor na TV, como um locutor na rádio. Fala sem compromisso. Por um correspondente como para um charlatão. Não é tanto o sujeito que o interessa, mas sim a informação atualizada da realidade. Um correspondente informa sobre tudo desde muitos pontos de vista, mas não se sabe sua posição. Se libera da responsabilidade que lhe compete. Ele fala disto, de aquilo, deste autor, deste teórico, mas ele não tem responsabilidade disso. Só fala, transmite informação. Que um pensador, um professor, uma pessoa intoxicadora. Invade com sua linguagem, não deixa pensar. Mas além do próprio mundo linguístico, um sujeito com linguagens intoxicadas fala de suas verdades como rocas universais. Um professor intoxicador só valida suas apostas políticas, econômicas, jurídicas ou intelectuais. Só ele tem a informação exata. Costuma desconhecer o resgatável dos demais. Sua verdade, a intoxicação da realidade.
um sujeito com linguagens tóxicas, não dá crédito a outras propostas alternas. Interessa o que ele compreende por diversidade, por resistência. É isso. E que é um executivo? Um executivo pensa que as contradições sociais requerem de alguém que as execute, que as faça cumprir. Põe em funcionamento com bastante primazia as disposições normativas. Os currículos se mantêm por cima de qualquer outra realidade. Lhe interessa conhecimento se bem que não o sujeito. Se cumprem as disposições. Isso é garante de tranquilidade para seu entorno. Para um pensador de ordem executiva, as diversidades, as resistências, o aprender a viver juntos representam uma desafasagem jurídica, um problema de direcionamento. E estilos professorais, estilos de pessoas em potência, solidário, humanista, reparador, liberador, estetizador e esperançador. São maneiras de fazer resistência nestes momentos. Uma pessoa solidária adverte que a vida é viável em estar com os outros. Sabe de suas solidariedades, não só intelectuais, sino vitais. Com estilo solidário, a inclusão não é uma ilusão, sino uma necessidade e uma diversidade, não é um capricho, senão um resultado óbvio da condição humana. É solidário, é gregário, nas múltiplas dimensões humanas. É alguém que soma. Vê o copo meio cheio, enquanto outros o veem meio vazio. Não lembra que somos sujeitos. Não lembra Semelman, um pensador de Chile, sul-americano, que somos sujeitos. Existência é potência. Um pensador solitário é sujeito, existência é potência. Um pensador, um professor humanista, na resistência, não condiciona o entorno humano ao bonismo. Quando nós falamos de diversidade, de paz, de humanidade, de sociedade, nós pensamos o bonismo, todo é bom, todo é perfeito. Não. Que é a definição de diversidade? É uma seguidilla, uma continuação das pessoas bonitas, das pessoas belas. Não as pessoas belas, as pessoas sonoras, bonitas. É isso diversidade? Diversidade só falar coisas bonitas? Ou diversidade também são os opostos? Nós estamos todo o tempo trabalhando com conceitos, com definições ótimas, mas a realidade também é o oposto. O humanista é promotor das realidades sociais. Não descarta as possibilidades do mundo das diversidades e das resistências, junto às múltiplas variantes, para estar no desafio do viver juntos. Em todo humanista dorme um romântico, um poeta, uma poeta como a pessoa que começou esta conversação, um sujeito que aposta às estéticas e não duvida que o ser humano sempre está aberto à mudança. Existem diversidades proibidas? Eu pergunto por isso. Existem resistências proibidas? Que um humanista, um pensador reparador, um professor reparador, identifica que a humanidade tem grandes feridas, enormes dificuldades, que no lugar de centrar a ação no conhecimento ou no controle, o primordial é reparar tudo aquilo que afeta o sujeito. Logo virá o complemento para potenciar as pessoas, o conhecimento em sua disciplinariedade.
Para um professor reparador, interessam as cotidianidades dos estudantes, das pessoas, seus problemas, suas particularidades. Não se convence das generalidades nem nos rótulos. Tampouco descarta que no âmbito ampliado da humanidade subjacem chaves que requerem ser concertadas para melhorar a convivência social. Que um pensador liberador tem pergunta, tem pouquinha resposta, tem muito conhecimento e pouco autoritarismo, tem humor, sorri, reconhece que a liberdade se ganha, mas também pode ser ensinada. Nem toda pessoa tem elementos cognitivos e práticos suficientes para constituir suas resistências e sua conseguinte liberação. Um professor liberador não pode deixar-se convencer de uma ideia messiânica. Sabe que tem chaves para dar a conhecer, mas identifica que o próprio interessado é quem busca a liberdade. Um pensador estetizador das resistências reconhece as formas de ativar as ciências, as filosofias, as economias, as educações, as Cotidianidades. Isso. Como é? Cotidianidades. Cotidianidades. Okay. Eu vou viajar o próximo ano a Brasília e vou Pernambuco. Além, vai fazer uma temporada aqui em Pernambuco. Para perfeccionar meu português e meu cotidianidade. Ô Miguel, vamos se aproximando do encerramento para a gente... Estou finalizando. Certo. Ok. Estetizador reconhece a forma de ativar as ciências, as cotidianidades. As artes, em todas as suas expressões, têm um sentido não tangencial, sino vital na configuração dos conheceres e saberes. O estetizar, e corporizar, externalizar e restituir linguagens criativas para estar no mundo. E, finalmente, esperançador. Por difíceis que emerjam nas condições humanas, não descarta o mundo da esperança. Não nega que as condições que limitam o sujeito podem sofrer variantes. Centra seu agir no sujeito, reconhece que o mundo é uma constelação de acontecimentos que sempre nos oferece esperanças diferentes dos apocalipses, dos grandes desastres. Um pensador, esperançador e liberador constitui um oásis no deserto. Logo dos apocalipses sempre fica alguém. É um pós-apocalíptico no sentido de que não deixa dormir a esperança e não aposta a desesperança aprendida. É isso, Além. Obrigado. É difícil, Miguel, fazer uma síntese. Ai, mas muito obrigada, Miguel. Né? Você falou coisas importantes, né? Eu acho que da questão da diversidade, daquilo que primeiro está dentro de nós e depois como nós nos relacionamos, né? E aí você traça também algumas distinções, mas também traça um paralelo que é muito caro para a gente, entre o professor e o pesquisador, aquilo que a gente pode pensar que liberta, né? que traz aprendizagem, que traz novos verbos, né? Utopizar, corozonar,
perdoar, né? Às vezes a gente perde os verbos e fica só nos substantivos, mas você nos coloca que é preciso ter um outro dicionário, né? Que esse dicionário hegemônico ou colonial ou dos poderosos, eles não trazem as alternativas e as esperanças ou o descortinar de algo que nos ajuda a ser mais humanos, né? Então, aí você fala que utopizar é atrevido, né? E isso eu achei fantástico, porque Paulo Freire ele diz que só quem tem esperança consegue ter utopia, porque a utopia, a esperança é que nos diz que é possível um mundo melhor, né? Agora, quando a gente perde a esperança, e você muitas vezes falou aqui da esperança, quando a gente perde a esperança, a gente não consegue perceber que é possível que mais na frente se possa mudar tudo, que tenha um outro tipo de ser professor, ser pesquisador, ou de estar no mundo, né? E que a gente pode sempre desmurar, né? Você usou o termo do desmurar, né? Tirar esses muros que muitas vezes, que a princípio nos protege, mas na verdade eles nos violentam, né? Porque essa proteção é falsa, ela nos afasta do outro, mas também nos causa sofrimento, porque ficamos num pedestal de arrogância que não tem condição de diálogo, né? Desse ser mais que tanto Paulo Freire fala, você nos diz de outra maneira, né? De pensar a partir de outros verbos. Essa coisa de construir outros verbos, eu acho que é importante, mas construir outros verbos fora desse dicionário, né? A gente tem que buscar novas maneiras de fazer uma construção nova, principalmente naquilo que você nos tocou, nós latinos-americanos. A nossa dificuldade de confiar. Como é que eu vou ter diálogo, ou como é que eu posso imaginar um mundo novo nessa utopia, se eu não confio na pessoa que está em diálogo? O diálogo só é possível se tiver uma base de confiança, né? Só é possível eu partilhar esse outro mundo, esse outro sonho, se eu tiver essa base de confiança. Mas como nós latinos-americanos só aprendemos a desconfiar, né, inclusive de nós mesmos, por isso que nós temos tantos medos, nós temos tantas inseguranças. Será que vai dar certo? Ai, meu Deus, será que eu tô pronto para isso? Você nos coloca que quando a gente derruba os nossos muros, nós derrubamos os muros de outras pessoas, né? E isso também é a capacidade de nos aproximar, de nos fortalecer, de que possamos partilhar esse mundo. Eu acho que esse sentido do reexistir é a capacidade que a gente precisa ter de partilhar esse mundo, né? De como é que eu convivo, como é que eu saio desse professor tóxico, desse professor arrogante, desse professor intimidador, para esse professor solidário, né? Não a solidariedade só no sentido da bondade, mas a solidariedade no sentido de estar com o outro e, junto com o outro, construir e, ser possível, ser mais. Né? Eu acho que é esse o sentido da solidariedade. Eu não consigo ser feliz no meu mundo encastelado, onde minha volta existe a pobreza, a desesperança, a fome, né? Que mundo é esse, ou que utopia é essa, que só eu consigo ser feliz dentro dos meus muros? Então, você fala esse desmurar, que é tirar esse ódio, a ideia de destruição da humanidade, né? De criar novas maneiras. Quando também você fala do humorizar, né? Essa coisa do humor, né? De a gente sempre, não que seja rir por rir, mas que esteja em nossa alma, no nosso espírito, a capacidade de encarar de outra maneira a vida, também vendo a partir dos pontos que já temos das nossas conquistas,
mas também aquilo que a gente antevê, daquilo que a gente planeja, daquilo que a gente pensa que é possível. Então, essa capacidade de imaginação que você tanto fala, né, ela cria uma possibilidade de fato resistir, né? De resistir, de reexistir nessa diversidade, mas essa diversidade que não nos nega, né? Que não cria, não nos torna universal, né? Jamais encontraria felicidade dentro da perspectiva que eu sou uma pessoa universal ou padrão. A minha felicidade está na minha diferença, né? Na minha capacidade de ser única, né? Mas essa unicidade dentro daquilo que a gente pode estar todo o tempo em diálogo. Quanto mais eu faço diálogo, eu me relaciono, eu me construo, mais eu me torno diversa, né? Porque é essa aprendizagem que dá conta daquilo que eu vou avançando, daquilo que eu vou sendo mais, né? É tirando os muros que eu construo novas pontes, né? As pontes, elas vão nos ligar. O Miguel fala de muitas coisas, né? Também a necessidade, ele faz uma relação de Ulrich Beck do estado líquido e depois para o estado gasoso, né? Que esse estado gasoso que a gente está agora é muito mais difícil inclusive de se compreender nesse mundo, de criar relações, né? Então, e depois ele diz que depois disso a gente vem entre o estado do controle, da punição, da regulação dos poderes. Então, parece que a gente está indo mais para o fundo do poço do que para a água. Mas também é a nossa capacidade de resistência que vai dar conta dessas superações, dessas construções novas do ser e daquilo e daqueles que nos relacionamos. Aí Miguel também fala do professor e pesquisador, os mais variados tipos, os tóxicos, os ignorantes, né? Então, a gente também precisa saber que quando a gente fala de diversidade, não está falando só de coisas boas. As outras coisas que nos reduzem também fazem parte dessa diversidade. É como as pessoas que estudam movimentos sociais, elas acham que movimentos sociais, por si só, são todos bons e lutam para a justiça. Não, tem movimentos sociais que lutam por privilégios. Então, a gente fala movimentos sociais populares, né? Então, o Miguel nos diz muitas coisas que não dá conta das minhas anotações. Mas Miguel foi muito instigador na gente de pensar nessa ideia de diversidade, mas dessas várias possibilidades, né? Que por mais que a gente queira se liberar, né? Nós somos tais quais cebola, né? Não sei como é cebola lá no espanhol, né? A gente tem as várias capas ou os vários muros. Tirar esses vários muros também é um exercício de utopia, de saber que, ao retirar esse muro, eu consigo ser mais e também sobreviver, né? Quando eu retiro o mundo, eu não estou perdendo, eu estou ganhando na possibilidade de me relacionar. Então, acho que foi mais ou menos isso que você falou, né? Como filósofo, você é muito profundo, e vamos ver aqui o que é que as pessoas estão dizendo, né? Pronto. Eu acho que você também está vendo aí. O Idelbrando fala, por gentileza, que caminhos possíveis para escapar de práticas tóxicas em meio a um cenário educacional tão tecnicista e impositivo, em tempos atuais, marcado por uma mercantilização da educação. Então, acho que isso é uma questão que Idelbrando nos coloca, né? Como falar, depois de falar de tanta utopia, aí vem a técnica, vem o produtivismo, né? Que nos impõe, inclusive na educação. Aí a gente volta para Freire, como pode ser essa educação libertadora
quando existe a imposição forte do mercado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Parabéns e muito obrigado, professor Miguel, pelas sensíveis partilhas. Gratidão à professora Lênia, obrigada, e a toda a equipe. A frequência. Pronto, eu acho que seria essa questão que estou passando pela mesma atuação. Eu acho que essa é a questão principal, né? Como a professora Jaqueline, que é uma humanista também, né, minha colega, aplauso professora Lene e todos os convidados, alimentando-nos de esperança sobre o viver em comunidade, resistindo às amarras colonizadoras. Um pouco que, quando o professor diz que utopizar é atrevido, eu acho que se emocionar também é muito atrevido, né? Nesse tempo que nos desumana tanto, a emoção ainda é uma transgressão, como a poesia, né? A poesia, as artes, elas trazem uma linguagem que a gente não consegue dizer o que um poema diz, ou dizer o que uma tela diz, uma tela óleo, o professor que gosta de pintar, né? Então, a arte também talvez seja esse caminho para nos humanizar. Mas, ufa! Junto. Se o professor quiser responder ou comentar a pergunta do colega, ou seja, o que for mais acrescentar, ou então já se caminhar para o encerramento, enfim. Você fez um resumo fantástico, ótimo, muito melhor que a palestra. Não, que nada. Eu tenho aqui 3 folhas que eu anotei. Eu vou escutar seu resumo, que é melhor que a minha palestra. Não, sua palestra foi muito boa. Ao final, eu vou ir no YouTube, vou buscar, o resumo da professora Helene. 5. O palestra de Miguel, 3. 2,5. Não, Miguel, que é isso? É porque é muito difícil comentar o que você falou. Deixei muita coisa de fora, né? Mas me chamou muita atenção o desmurar. Eu achei ótimo. Nós precisamos desmurar interna nosso ser e logo desmurar afora, porque nós temos muitos muros construídos. Quando Hildebrando. Isso. Hildebrando pergunta por intoxicação. Eu recordo agora muitos tipos de intoxicação. Há um tipo de intoxicação linguística. Os poderes, as sociedades intoxicam nosso mundo linguístico. Isso quer dizer que nós temos dificuldade de pensar afora dessas intoxicações. Intoxicações que são possíveis de encontrar de muitas maneiras. Outra maneira, eu falo de tempos intoxicados. Nós temos nossos tempos intoxicados. Que são nossos tempos intoxicados? As agendas. Todo é controlado. Nosso tempo é controlado agora. Se os poderes controlam nosso tempo, isso quer dizer, ao controlar nosso tempo, controla nosso corpo. Ao controlar tudo isso, é muito fácil de fazer coisas. A primeira maneira de intoxicar a realidade é por linguagens. Logo, o tempo. Se os linguagens e o tempo estão intoxicados, o ser está intoxicado. Não tem possibilidade de pensar, não tem muitas possibilidades de ser liberador, não tem muitas possibilidades, porque sempre está dentro de um marco. Se diz marco em português, como se diz marco? Marco. Ajá. Um marco como seu cachorro. Como se diz cachorro? Cachorro. Aqui ele, ó. Aqui, Bidu. Como se chama? Bidu. Bidu.
Isso. Bidu agora, olha lá, Bidu. Bidu, Bidu agora está desordenando tudo. Está desintoxicando. Desintoxicando tudo. E nós temos muito medo do humor, da risa, do festival ou das emoções. Por isso, todos os festivais, todos os carnavais têm controle. 2 ou 3 dias, uma semana, porque o poder político, ou todos os poderes têm medo das pessoas que vão a carnaval, que vão a festejos, que vão a fiestas, têm medo disso. Só o controle das emoções. A controle das emoções é uma das grandes linguagens dos poderes religiosos, dos poderes jurídicos, dos poderes políticos. Eles desejam controlar tudo isso. Só quer dizer que outra maneira de intoxicar nossa vida tem que ver com o controle das emoções. Só controle linguagem, controle tempo, controle as emoções. Controle econômico. Nós temos, como se diz, deudas. Como se diz o quê? Deudas. Dívidas. Nós temos dívidas. Nós temos dívidas nossa casa, nosso carro, nossos estudos. Nós temos comprometida nossa vida econômica com as tarjetas de crédito, cartão de crédito. Sim. Só outra maneira de intoxicar nossa vida tem que ver com a vida creditícia, a vida econômica. E nós somos muitos amáveis com essas questões. Quando nós vamos a perguntar por nossa liberdade, nós não podemos falar porque temos dívidas econômicas, dívidas de muita ordem. Só nós estamos toda a vida trabalhando para pagar, para resolver essas dívidas econômicas. Só linguagens, tempo, emoções, economia. Depois, há controle do espírito através dos religiões. Eles desejam controlar nosso espírito, indicar quando nós estamos em possibilidade de viajar, do futuro de nossa alma, de nosso espírito. Há muitas religiões que falam disso. Só nós temos dificuldade, nós temos que identificar todos esses linguagens e todas estas condições que estou falando para pensar como ser um professor humanista, como ser uma pessoa reparadora, uma pessoa solidária, uma pessoa esperançadora, uma pessoa utopista e umas pessoas que todo o tempo estamos tentando de encontrar novas palavras para nomear novas situações, novas emergências humanas. Porque quando nós não temos linguagens suficientes, nós vamos aos velhos linguagens. E para retomar isso, só nós vivemos de muitas metáforas. As metáforas, e nós precisamos, quando nós não temos suficientes linguagens, nós vamos a outro lugar linguístico, a outro lugar da humanidade para trazer essas palavras a este momento. E isso é interessante, mas precisamos renovar nossas linguagens, nossos dicionários, nossas enciclopédias. Isso é uma labor que leva tempo, é uma labor que os linguagens... Nós temos em Latinoamérica, em América Latina, em Hispanoamérica, Real Academia de la Lengua. Ela está encarregada de controlar tudo isso. Eu chamo isso Real Epidemia da Língua Espanhola. Você tem epidemia da língua portuguesa? Isso. Em Portugal existe isso, e em cada país de língua portuguesa existe
pelo menos a maioria, o Gabinete Real Português. É onde todos os livros publicados até então são depositados no Gabinete Real Português e também vai para Portugal. Y él está en control lingüístico, esta palabra está mal escrita, esta palabra... Não, nem a gente para isso, nem a gente para isso, mas a ideia inicial era, de fato, esse controle, a qualidade do livro, só que a vida é dinâmica, né? E um país pequeno que colonizou quase um continente, é difícil esse controle, porque a língua ela se movimenta. Mas, por outro lado, eles dizem, eu morei em Portugal, que muitas palavras que a gente fala, ainda hoje são palavras do período colonial que eles não usam mais, né? Porque lá eles avançaram na língua e aqui, por vários motivos, a gente vem permanecendo, talvez por conta desse dicionário colonial que não nos permite inventar novos termos, novos conceitos, novas linguagens, né? Talvez essa seja o aprisionamento da linguagem que a linguagem colonial nos impõe, né? Talvez seja isso. Incluso há aprisionamento com meu nome. Eu me chamo Miguel agora. Quando eu tinha 1 ano, 2, 3, 5, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Eu deveria ter muitos nomes. Eu sou Miguel aos 10, Roberto aos 20, Manuel aos 30, Felisa aos 50, Daniela aos 80. Eu poderia cambiar também dos nomes, mas os poderes precisam que eu tenha só um nome para fazer mais controles, para controlar tudo isso. E um gênero, como se diz? Gênero. Só eles têm muitas dificuldades e a partir de amanhã eu me chamo Miguela. Isso. Ou Roberta ou Alberta. Isso quer dizer que se eu só tenho um nome e um sobrenome, é muito mais fácil para fazer controle. So, a ideia é que eu possa ter muitos nomes, ou distintos nomes, porque eu sou muitos eu. Amanhã, à tarde, à noite, eu estou fazendo algumas mudanças de meu ser, de meus pensamentos. Isso quer dizer que, se quando eu tinha 20 anos, agora aos 55, 56, eu tenho outras ideias. A partir de agora, eu posso chamar-me, não sei, César, Roberto, Manuel. Tem que ver com isso também, com a possibilidade de mudar nossos nomes. Isso. É também uma perspectiva de mudar a identidade, porque a gente vai construindo um conhecimento que é a que esse nome carrega, né? E qual é a minha identidade? Minha identidade é muito móvel. Isso. A identidade está em constante mudança, né? Sim. A minha identidade de 20 anos atrás não é mais a de hoje, né? Não, minha identidade da semana anterior... Não, mas o que eu falo é conteúdo. Conteúdo que o meu nome carrega devido à minha trajetória, né? Então, tem uma significação. Afinal, a Lene Lage deve significar alguma coisa. Pronto, Miguel, eu acho que 7h, daqui a pouco os alunos têm aula. Eu só queria te agradecer essa tarde maravilhosa. Foi uma delícia te escutar e conversar contigo, né? Eu queria só que você dissesse em 3 minutos como foi que um colombiano chegou em Bruxelas, perto de Bruxelas, que é onde você está agora, nesse mundo de pandemia, de passaporte, de não sei o quê, de aeroportos controlados. Os aeroportos. Não, eu faço um evento nomeado Horizontes Humanos. Nós temos esse evento na próxima semana, de 15 a 19, na Universidade de Múrcia, em Espanha. E
eu viajei na Colômbia, por Estados Unidos, até Paris. Uma complicação muito forte. Os aeroportos agora, se diz avião, são um sistema de controle muito ruim, muito difíceis agora. Não tem, as pessoas que estamos dentro dos aeroportos não tem nenhuma possibilidade de perguntar, só um controle de todo. As pessoas têm dificuldades com as outras pessoas, eles têm dúvida de todo que nós fazemos. Só quer dizer que esse movimento agora, eu estou pensando que os aeroportos e os aviões agora se comportam como unidades militares, unidades de controle muito perigosos para a humanidade. Viajar dentro dos aeroportos, terminais você chama isso terminales de transporte terrestre, como se chama isso? Não, os terminais de aeroportos, né? Não, e os terminales... Sim. Porque o aeroporto é uma zona que você não está em país nenhum, né? Enquanto Sim. você não sai da porta do aeroporto, você está ali naquele não lugar que você não é de pátria nenhuma, né? Mas agora eles se comportam como militares, têm controle de todo, são muito ameaçantes, medosos. Eu estou pensando que os aeroportos, nós precisamos escrever e falar ao redor disso, porque dentro dos aeroportos eles tratam as pessoas como criminais. Todas as pessoas dentro de um aeroporto, você se sente como um criminal, como se você estivesse a ponto de cometer algum delito, algum ato criminal. Muito complexo agora, muito humilhante transitar dentro dos aeroportos no mundo agora. E nós estamos aceitando tudo isso como se nada. Eu estou muito tentado de escrever, falar todo esse mundo humilhante dos aeroportos. Eles são perto dos militares, parecem mais fortes que os militares. Eles podem dizer, você deve estar aqui 2, 3, 4 horas e não há controle nenhum. Você tem que esperar todo o tempo que eles decidam, sem você saber o que está acontecendo. Certo. Pronto, Miguel, precisamos encerrar. Foi uma ótima conversa. Eu preciso dar aqui alguns avisos. Os certificados serão liberados após a confirmação da frequência, em no mínimo 4 meses. Os certificados, quando liberados, serão encaminhados por e-mail, mas também poderão ser resgatados no site do evento. E os anais do evento serão editoriados e também encaminhados por e-mail antes do final do ano. Então, agradecemos a todos e a todas. Agradeço a toda a equipe do Cionsal que realizou esse evento, né? Foi um grupo muito comprometido, que estivemos juntos nessa dificuldade de organizar ainda dentro dessa perspectiva remota. Então, agradeço a Cíntia, que declamou o poema do início, Elba Ravani, Fábia Rosiana, Felipe Antônio, Jéssica Priscila, Marciano Antônio, Márcio Rubens, Paloma Raquel, Otávio Rubino, Prema, Rubem Viana e Sérgio Antônio. Foi uma equipe muito potente, comprometida, né? E terminamos esse evento com Miguel, que foi uma tarde maravilhosa. Antes tivemos Krenak e terminamos com Miguel, que é essa pessoa sensível, essa pessoa humanista, e que a gente te espera, Miguel, quando os aeroportos forem desmilitarizados, eu não consigo dizer, que você venha a Pernambuco passar uma temporada aqui, quem sabe no nosso programa de pós-graduação.
Então, super agradeço. Se você quiser dizer mais alguma coisa para se despedir, a gente vai encerrar. Não, obrigado por sua amabilidade, por esta invitação e por todas as pessoas que estão dentro e afora, em alguns invisíveis, que estão fazendo isto possível. Porque há muitas pessoas que estão em outros lugares, encarregados dos vídeos, das invitações, de todo isto que é um enorme esforço. Também fazer agradecimentos a eles e, por supuesto, a você por tudo isto. Então, muito obrigada a todos e a todes. Vamos encerrar, dou por encerrado o seminário. Daqui a 2 anos estamos reunidos e que essa pandemia passe, que a gente possa sair desse momento de tanto sofrimento, tantas pessoas. Aqui no Brasil foram mais de 620 mil pessoas, nem lembro mais, né? Foi muita dor, né? Muito sofrimento. No início, um governo que não tomou as providências necessárias, ao contrário, desacreditava a pandemia, mas foi com a pressão da sociedade, muita pressão, fez com que o governo finalmente comprasse vacinas e tal. Hoje a gente tem 65% da população brasileira vacinada, mas a gente vê uma concentração, uma sobra de vacina nos países ricos, que fazem com que os países de África ainda padeçam com muitas dificuldades e muito sofrimento com a pandemia. Então, essa geração de vírus é também por conta do mundo não ter sido solidário o suficiente para olhar pela África. Então, que daqui a 2 anos possamos estar numa outra condição, num mundo mais utopizado, mais humanizado, né? Mais amoroso, quem sabe, né? Então, quem sabe a gente esteja em outro governo, Lula 2022, né? Então, eu dou por encerrada esse seminário. Muito obrigada a todos e a todas que estiveram conosco e até a próxima. Quer falar, Miguel? Tchau. Tchau, muito obrigado. Sejam todos felizes. Tchau. Pronto.